estudante! Começamos o nosso Tira Dúvidas de hoje parabenizando você pelo seu dia e também agradecendo por sua dedicação e esforço em aprender. Feliz Dia do Estudante! Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de Geografia, o Leonardo Greco e a Mônica Couto. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e a Valdene Cordeiro, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Mônica. Professora Mônica, tudo bem? Olá, Dani. Conta pra gente quais foram os temas aí das suas aulas no ensino fundamental. Olá, professor Leonardo. Bom dia, né, estudante? Num dia que é mais especial, né, como Dani mencionou, o seu dia do estudante. E aí entenda que estudantes somos todos nós, né? Porque ao longo da nossa trajetória, vivemos sempre aprendendo. E é esse aprendizado que nos faz compreender melhor o mundo quando a gente pensa geografia, compreender melhor os fenômenos físicos e químicos, como quando pensamos a área das ciências humanas, a área da matemática, das linguagens, né? Então, nunca perca esse entusiasmo de estudar e descobrir novas possibilidades. Nas aulas de hoje, tivemos 3 aulas, né? No 4º ano, estamos dando continuidade à divisão político-administrativa do Brasil. E aí, nessa aula, demos foco aos municípios e aos distritos que os compõem. No 6º ano, conversamos um pouco sobre as características físicas, né? Especificamente o clima, dissemos um pouco dos tipos de clima, conversamos um pouco sobre o tempo, essa coisa que nos instiga tanto, porque todos os dias somos, né, presenteados com notícias de previsões do tempo. E no 8º ano tivemos uma aula bem intensa, né, com uma variedade grande de temas, porque conversamos do mundo bipolar até a nova ordem mundial, né? Então fizemos uma incursão histórica por um longo período, mas deu para a gente perceber a influência disso na América, no Brasil e no mundo. Obrigada, professora Mônica. Tudo bem, professor Leonardo? Tudo bem, Conta Dani. pra gente aí no ensino médio, qual foi os temas das suas aulas? Bom dia, Dani. Bom dia, professora Mônica. Bom dia, caro estudante. Né? Parabéns pelo seu dia, né? E eu vou deixar só 2 mensagenzinhas bem curtinhas, que é o seguinte: saber não ocupa espaço. E outra coisa, conhecimento é a única coisa que ninguém, por mais que tente, ninguém pode tirar de você. Então, dedique-se ao aprendizado, dedique-se a sempre conhecer mais, tá? Assim como todos nós, né? Estudantes de qualquer idade, a gente deve sempre buscar instrução, buscar conhecer, buscar nos desenvolver enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, tá? Nas nossas aulas, na aula de hoje, a gente analisou a questão das relações sociais no campo, né? Que, por mais que não pareça, mas são extremamente mais complexas do que a gente pensa, tá? A gente pensa que relações sociais, elas se dão de modo complexo apenas nas áreas urbanas, mas no campo também. Elas são extremamente delicadas e tem que compreender uma gestão extremamente detalhada e precisa, ok? Vou falar também com vocês, mais especificamente com relação ao Enem, sobre a questão da mineração no Brasil. Tá? O que envolve essa atividade que é tão rentável para a nossa nação, ok?
Ok, obrigada. Agora que já relembramos as aulas, eu gostaria de deixar um recado para você, estudante. Estamos entrando em uma etapa importante da construção do novo ensino médio e o seu protagonismo é essencial para essa construção. Acesse o site curriculoreferencia.educação.mg.gov.br e responda a pesquisa. Contamos com a sua participação, ok? Agora vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? A nossa primeira pergunta é uma pergunta de 4º ano. Professora Mônica, qual a diferença do Distrito Federal para os distritos municipais? Dani, né, estudante, é uma ótima pergunta porque a gente conversou nas nossas primeiras aulas sobre a divisão político-administrativa do Brasil, sobre as unidades federativas e dentre as unidades federativas temos o Distrito Federal, a sede, né, do governo brasileiro que abriga a capital do Brasil, Brasília. E na aula de hoje a gente trouxe o distrito para uma dimensão interna do nosso município. Lembra que o município é aquele território que abriga o espaço do campo e o espaço da cidade, abriga as duas paisagens. E para ser melhor administrado, esse município ele pode ser subdividido em distrito. O distrito sede é sempre aquela porção que a gente chama de espaço urbano, que acaba dando o mesmo nome ao município. Lá na aula a gente deu o exemplo de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é um município com 2 distritos. O distrito sede, que compreende essa porção onde está a prefeitura, onde está o centro de Belo Horizonte, é o que dá nome ao nosso município. Mas Belo Horizonte tem também Venda Nova enquanto um distrito, que se a gente fizer uma incursão na história, surgiu anteriormente à sede Belo Horizonte. Então, quando a gente diz de distritos que formam municípios, a gente está se referindo a uma divisão administrativa desse espaço para ser mais fácil administrado por este prefeito, que administra o município como um todo, independente da quantidade de municípios que ele tiver. Quando a gente fala de Distrito Federal, a gente está dizendo daquela porção que foi, né, de território que foi escolhida no estado do Goiás e recebeu esse nome por abrigar, né, os poderes legislativo, executivo, judiciário, além da capital do nosso país, Brasília, mais as unidades administrativas lá que são a distribuição, a divisão do Distrito Federal. Obrigada, professora Mônica. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 2º ano. Se a maioria das propriedades são familiares, elas não deveriam ser mais poderosas, professor Leonardo? A gente tem que pensar o seguinte, sim, elas deveriam ser mais poderosas, ser mais eficientes, ser mais produtivas e prover condições para que os membros dessas famílias que têm essas propriedades conseguissem permanecer no campo de um modo mais tranquilo, sem tantos sobressaltos, que pudesse, no ambiente rural, ter condições para dignamente se sustentar, né? O que acontece é o seguinte, essas unidades familiares, de início elas sofrem uma concorrência grande. No meio rural, concorrência, sim, e extremamente intensa. Os núcleos familiares, as propriedades familiares sofrem uma concorrência extremamente acentuada, muito grande, dos grandes conglomerados, né? Por exemplo, as chamadas agroindústrias, por exemplo, né? Ou mesmo latifúndios, monocultores. O que são monocultores? São aquelas propriedades, no caso os latifúndios, grandes propriedades, que se concentram na produção de um só gênero e muitas vezes voltado para exportação. Então, essas unidades familiares, como elas são unidades com menor estrutura, com menor mecanização, que dependem da mão de obra, né, humana, então é comum você ter famílias numerosas, porque os membros da família vão atuar na produção. Elas são unidades com menos recursos, né, com acesso a investimentos de valores relativamente menores, né?
Então, elas não são tão poderosas assim, porque elas, por causa dessa característica que é inerente a elas, pelo menos momentaneamente, né? E também porque elas sofrem com a concorrência de unidades de produção mais poderosas. E aí elas não têm como resistir em determinadas situações. É comum, infelizmente é comum, que muitas dessas unidades familiares sejam absorvidas, sejam adquiridas pelos grandes conglomerados. E aí a gente tem um problema acentuado, que é a questão daquela família que perdeu a sua propriedade, mas precisa se sustentar, né? E aí de duas uma, ou essa família vai se vincular a uma agroindústria, por exemplo, a um latifúndio, e vai se tornar empregado, né? Isso nunca é totalmente positivo, né? Ou, pior ainda, ela vai ter que se deslocar do campo para os centros urbanos, onde vai buscar alternativas para se sustentar. Alternativas essas que normalmente aquele grupo familiar não está habituado. Então aí a situação infelizmente costuma se agravar, tá? Então por isso que deveria ser, mas não é tão poderosa, tão eficiente assim as unidades de agricultura familiar. Ok, entendido, obrigada. Vamos para a próxima. Uma dúvida de 6º ano. Professora Mônica, como eu posso diferenciar tempo de clima? É uma pergunta importante, né? Quando a gente começa a aprofundar nos estudos relacionados à atmosfera, né? Talvez seja a principal distinção que a gente precisa conseguir fazer com clareza para conseguirmos, a partir de então, identificar os elementos, os fatores, para, enfim, definir o que a gente classifica como clima, né? Quando a gente diz do tempo atmosférico, então, a gente está dizendo de uma condição efêmera dessa atmosfera, ou seja, o tempo ele está vinculado a ações passageiras. Às vezes, durante um mesmo dia, a gente pode ter numa determinada região o tempo que vai de, por exemplo, chuvoso a nublado a ensolarado. Então, o tempo atmosférico ele tem uma relação com os elementos climáticos que são mais efêmeros, a questão relacionada à temperatura, à umidade, que são grandemente influenciados pelas massas de ar. E quando a gente diz do clima, a gente está dizendo dessa síntese das diferentes alternâncias do tempo atmosférico que precisam ser estudadas, analisadas e registradas ao longo de, no mínimo, 30, 35 anos. O por isso da importância das nossas estações meteorológicas, né? É nelas que a gente mede a direção dos ventos, a umidade do ar, a quantidade de precipitação. E é a partir desse estudo que se faz nessa lógica temporal de 30 a 35 anos que a gente tem a classificação dos climas. E o tempo é aquilo que nos permite acompanhar nos noticiários, nos nossos aplicativos, como é que o tempo vai se comportar em um dia, em uma determinada semana. É alguma coisa mais efêmera, que passa com uma velocidade maior. Obrigada, professora Mônica. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Se entende bem as teorias das placas tectônicas, nossos continentes ainda estão em transformação, professor Leonardo? Com certeza. A gente vai ter que lembrar o seguinte, desde a origem do nosso planeta, da formação da grande massa de terra que mais tarde daria origem aos continentes, né? Você tinha então aquele enorme bloco de terra, o chamado Pangeia, né? Ou a chamada Pangeia, como queiram, devido à questão das correntes de convecção, essa grande massa de terra, ela esteve sempre em constante movimento, em constante trepidação. E é essa trepidação que fez com que essa enorme pizza, né, enorme massa de pizza, vamos pensar assim, ela começasse a se romper, né, a se deslocar em várias direções e acabou dando origem aos continentes como a gente conhece hoje em dia. Ocorre o seguinte, essa questão essa trepidação por essas correntes de convecção, elas se dão devido à diferença de temperatura entre a nossa superfície e o núcleo terrestre, não é?
E a gente entende, a gente sabe que essa situação perdura, persiste até hoje. Então a gente pode entender o seguinte, nós não conseguimos perceber, mas a dinâmica no interior da Terra, né, ela permanece, então assim, ainda é uma coisa extremamente ativa. Ainda que normalmente seja imperceptível para a gente vai entender que esse movimento de trepidação extremamente sutil está ativo, está presente ainda. Então, ao longo de anos, de séculos, né, milhares de anos inclusive, essa situação ainda vai continuar. Então, é extremamente provável que daqui a alguns séculos, algumas áreas do nosso planeta voltem a ser desmembradas. Então a gente pode ter surgimento de novos continentes, algumas ilhas podem surgir, várias situações podem ocorrer. Tá? O processo é e continua sendo extremamente dinâmico, ok? Ok, obrigada, professor. A próxima pergunta nossa, o aluno preferiu não se identificar, é uma dúvida de 6º ano, professora Mônica. Quais são os tipos de poluição? Vinda do 6º ano, né, Dani, e pensando que lá a gente discutiu essas condições atmosféricas, eu vou fazer uma explicação de problemas relacionados à atmosfera e à nossa ação humana, né, que acaba desencadeando poluições, né, diferentes tipos de poluição. Então, vou tomar como poluição do ar, né? Então, a gente pode dizer de 3 problemas principais associados à atmosfera, né? A gente pode dizer da questão do aquecimento global. A gente tem o efeito estufa como um fenômeno natural que você já viu nas aulas de ciências, que é devido à retenção de parte desse calor que o Sol irradia para a Terra, né? Que a gente consegue ter vida no planeta, mas é claro que o excesso de CO2 vindo aí da queima dos combustíveis fósseis, da questão das queimadas, associada a todas as formas, né, de liberação de CO2, a gente passa a ter uma maior retenção de gases do efeito estufa dentro da atmosfera, o que faz com que a temperatura aumente, e aí a gente vai ter uma infinidade de problemas, né? A gente vai ter uma modificação nas dinâmicas climáticas e aí em algumas regiões a gente vai ter ampliação dos períodos de seca, em outras a gente vai ter a ocorrência de enchentes, a gente observa aí no noticiário das últimas semanas derretimento de calotas polares, né? Causando risco, fazendo com que populações sejam retiradas do seu território em função disso. Existem fenômenos que a gente consegue visualizar mais próximos, às vezes, no nosso município, e aí a gente pode dizer da inversão térmica, que no período do inverno, se a gente está numa região mais industrializada, onde o excesso desses gases e desses poluentes, ele fica retido na camada da atmosfera em função da variação da temperatura, a gente pode observar na linha do horizonte aquela camada cinza, que a partir do momento que o Sol, né, amanhã acontece, aí lá pelas 9 horas da manhã, o aquecimento dessa camada faz com que essa poluição dissipe. Então, se a gente pensa clima, talvez fossem 2 problemas ambientais que a gente possa associar à questão da poluição. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 2º ano. Professor Leonardo, o desemprego estrutural está ligado à qualidade da educação? Sim, é diretamente ligado. Mas aí, peraí, vocês devem estar estranhando, a gente vai falar de relações sociais no campo e eu venho falar de desemprego estrutural. Pessoal, isso é coisa da cidade também, né? No campo também está bastante presente. Vamos ao conceito, né, basicamente. Desemprego estrutural, o que vem a ser? É aquela situação em que a pessoa não consegue uma colocação, não consegue um emprego, não porque a vaga não exista, mas porque a pessoa não tem o conhecimento necessário para atuar naquela área, ok? E seja no campo ou na cidade, essa situação é bastante presente. Vale lembrar que o campo, a nossa realidade no meio rural hoje em dia, é de uma agropecuária cada vez mais automatizada, cada vez mais mecanizada, cada vez mais tecnológica.
Isso, se por um lado demanda menos mão de obra, a gente vai lembrar que, por exemplo, uma colheitadeira no campo, né, num cultivo de soja, por exemplo, uma colheitadeira vai conseguir fazer o trabalho de, por baixo, 10 funcionários, né? Então, se por um lado, esse processo de automação demanda uma quantidade menor de trabalhadores, por outro lado, esses trabalhadores têm que estar cada vez mais capacitados para operar máquinas cada vez mais complexas, né? Então, a gente considera que essa questão do desemprego estrutural vem do não acesso à maioria das populações que vivem no campo, do não acesso a uma educação de qualidade. E aí a gente não fala só da educação formal, das matérias que nós temos no dia a dia, das áreas de linguagem, ciências humanas, né? Por aí vai. Não, a gente vai pensar também naquela capacitação, naquela educação voltada para o trabalho, né? Nós temos instituições hoje em dia que se preocupam em capacitar o homem do campo, já pensando nessa nova demanda, nessa nova realidade, né? Mas com certeza a questão da qualidade da educação, Dani, é extremamente relevante para se conseguir combater o chamado desemprego estrutural. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professora Mônica, quem é o responsável pela administração dos distritos em um município? É uma pergunta interessante, aí eu chamo a sua atenção só para uma definição que construímos juntos, né? Quando a gente pensa a divisão político-administrativa do Brasil, o município é a menor unidade que tem governo próprio. Então, se a gente pensa o município como a menor unidade que tem governo próprio, que no caso são os nossos prefeitos, é o prefeito do município que é o responsável pela administração dos seus distritos. Então, na verdade, os distritos eles são criados para facilitar essa administração, para aproximar o olhar das políticas públicas, para fazer com que esse prefeito consiga enxergar aquela porção do território do seu município de uma outra forma e fazer uma melhor administração. Mas ainda assim é tarefa do prefeito a administração dos distritos dentro de um município. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 2º ano. Como conciliar a expansão da fronteira agrícola e preservação ambiental? Com algumas ações que são extremamente interessantes, tá? Por exemplo, você vai... Bom, primeira coisa, é um fato que a fronteira agrícola ela deve ser expandida porque a demanda pelo aumento da produção de alimentos agropecuários é uma realidade e essa demanda ela é crescente, né? Não só por maior quantidade, mas por melhor qualidade dos produtos, né? Então, primeiro passo seria trabalhar com os produtores na questão agropecuária, com a conscientização da necessidade que eles têm de ampliar sua área de trabalho, claro, mas também com a necessidade, com a importância de se preservar o meio ambiente, né? Tem que existir, então, uma parceria entre produtores, trabalhadores, governos, né? No sentido de promover essa conscientização e essa expansão consciente, né? Agora, quando a parceria falha, quando a negociação, quando a conversa falha, aí vai na fiscalização mesmo, né? Tem-se, claro, a necessidade de preservação, né? Então, se se percebe que a expansão da fronteira agrícola está comprometendo a preservação ambiental, a fiscalização e uma eventual punição são caminhos necessários, né? E aí a gente passa por um melhor aparelhamento da máquina do Estado, né, para que se possa executar uma fiscalização eficiente, de qualidade, né, um monitoramento e, se for o caso, como eu mencionei, uma repressão a essa ocupação, essa expansão desordenada, que seja danosa ao meio ambiente, né? Então, são esses aspectos. Conscientizar, busca de parceria, né? E, se for o caso, fiscalização, multa e vários outros tipos de repressão.
E aí, só para trazer um complemento, existem algumas possibilidades, né, professor Leonardo, que acontecem, por exemplo, com a agricultura florestal. É claro que não são ações passíveis de serem feitas quando a gente pensa o agronegócio, quando eu penso a monocultura, quando eu penso uma escala de produção gigantesca. É claro que isso é um impedimento, mas quando eu penso técnicas que fazem com que a gente consiga fazer essa conservação, que você disse que é tão importante, e é mesmo, desse ambiente, dessas nossas formações vegetais, há possibilidade de práticas como a agricultura, que a gente chama de agrofloresta. Dependendo do cultivo que eu vou produzir, é possível fazer a manutenção das árvores de algumas espécies maiores, vegetais maiores, porque eu, de repente, produzo alguma coisa que precisa de uma insolação menor. Se aproxima muito do que fazem os povos indígenas, se aproxima muito do que a gente chama de agroecologia e de uma plantação que a gente chama de consórcio. Eu não vou plantar só milho, porque de repente, se vem uma praga, eu vou perder a minha lavoura inteira. Mas é possível produzir milho associado a feijão, por exemplo? Um é mais numa lógica de um caule, de uma trepadeira, e o outro vira uma espécie de um arbusto. Então, é pensar essas possibilidades. É claro que elas não atendem diretamente essa produção em larga escala, essa exportação, mas são possibilidades da gente expandir a nossa fronteira agrícola com responsabilidade, pensando aí a conservação dos nossos biomas, né? E aí que entra essa questão que eu mencionei, de você buscar uma conscientização por parte de quem está produzindo, porque, por exemplo, essa questão dessa prática dessa agricultura ecologicamente correta, vamos dizer assim, né, ecologicamente responsável, ela poderia implicar, por exemplo, numa queda na produtividade, mas uma queda relativa, né? Numa análise imediata, talvez não fosse tão interessante para a pessoa, mas se ela pensar em um tempo futuro, talvez ela vai perceber que os benefícios, não só para a atividade dela, mas os benefícios para o meio ambiente como um todo, seriam muito mais expressivos do que, eventualmente, uma queda de rendimento, uma eventual queda de rendimento, se se conseguir uma conscientização dos produtores nesse quesito, eles vão perceber que com essa prática, eles conseguem preservar o meio ambiente. E preservando o meio ambiente, consequentemente, eles vão conseguir preservar a sua atividade e não só preservá-la, como torná-la mais diversificada, mais produtiva, eles vão ter um ganho se comprometer um pouco a quantidade, mas com certeza o ganho em qualidade vai ser extremamente relevante de se pensar. Excelente, professores. Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 6º ano. Como o fator altitude interfere na temperatura e na pressão atmosférica? Isso, então assim, conceitos complexos, né? Então, a gente disse que o clima, quando a gente fala do clima, ele pode ter interferência de elementos que a gente está dizendo da umidade, da temperatura, da pressão, das massas de ar, e ele pode ser influenciado também por fatores. E a pergunta é sobre um fator que é a altitude. Então, primeiro vamos conceituar a altitude, né? Altitude é a altura de qualquer ponto quando a gente considera o 0 metro, o nível do mar. E aí lá na aula a gente conversou um pouco sobre isso, né? E aí a gente costuma dizer que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, se a gente fizer o mesmo paralelo que fizemos na aula, se a gente pensar a praia, lá Rio de Janeiro, praia de Copacabana, pensamos o centro de Belo Horizonte e pensamos La Paz, uma capital, né, a capital da Bolívia, na Cordilheira dos Andes. Se a gente pega a altitude, se eu considero o Oceano Atlântico como 0, Copacabana está no 0 metro. Belo Horizonte está a 750 metros de altitude se a gente pensa o nível do mar. E La Paz a 3.640 metros especificamente. Então, vai haver variação de temperatura nas 3 cidades em função
da altitude. Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. E quando a gente pensa em pressão, a coluna de ar atmosférico sobre o sujeito que está pegando um bronze na praia de Copacabana, ela é maior do que a pessoa que está fazendo uma visita em La Paz. E aí, quanto maior a pressão, menor é a disponibilidade de oxigênio que a gente tem. Porque se a gente pensa oxigênio e nitrogênio como os dois principais gases da atmosfera, eles têm uma densidade maior. Então, a tendência é que eles fiquem em áreas mais baixas, de menor altitude. É por isso que justifica o sofrimento dos nossos jogadores, por exemplo, na Copa Libertadores, quando eles chegam e têm um cansaço excessivo. Porque o ar ele se torna mais rarefeito. A gente não vai dizer que naquele lugar a bola fica mais leve, ela não fica mais leve. A bola ela fica mais rápida. E aí você imagina um mineiro, né, um time mineiro disputando um jogo. Às vezes o time chega antes, a delegação chega antes para aclimatar, né, para começar a se ambientar com aquela disponibilidade. Então a altitude interfere em duas coisas. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. E quanto maior a altitude, menor é a pressão, mais rarefeito se torna o ar. Obrigada, professora Mônica. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Alexandre Marini, de Sociologia, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Agradeço a presença da professora Mônica e do professor Leonardo. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!